Sua visão de mundo não é sua. Aquilo que você acredita ser fruto do seu raciocínio é, na verdade, uma narrativa cuidadosamente implantada. A mídia é o arquiteto invisível dessa realidade que você consome diariamente. Não é que ela mente para você. Mentiras descaradas seriam fáceis de detectar. O truque é muito mais sutil. Ela decide o que você deve ver, o que você deve ignorar e, mais importante, como você deve se sentir sobre isso. A mídia não informa, ela domestica. Te dá doses diárias de indignação calculada, medos convenientes e distrações bem embaladas. Enquanto você se revolta no sofá com o escândalo do dia, quem está no poder continua exatamente onde sempre esteve. Hoje, vamos desmontar essa farsa. Vamos explorar como a mídia é usada como arma de manipulação por governos e corporações e como ela depende do seu dinheiro e da sua ignorância para sobreviver. E mais importante, como você pode escapar dessa prisão. A maior arma da mídia não é a mentira, mas a narrativa. É como uma mágica que não precisa te enganar completamente, só precisa te fazer olhar para o lugar errado. O truque está em como as histórias são contadas, nos detalhes que parecem triviais e nas omissões que passam despercebidas. Não se trata do que é verdade ou mentira, mas do que se torna relevante. Goebbels, o gênio do mal por trás da Alemanha do século 30, entendeu isso perfeitamente. Ele dizia: uma mentira repetida 1000 vezes se torna realidade. Mas o primeiro golpe de mestre não foi só repetir as mentiras, foi criar um cenário onde apenas essas mentiras fossem ouvidas. Controle da imprensa, do rádio, dos cinemas, tudo convergia para uma única narrativa. O resultado? Um país inteiro hipnotizado, acreditando em ideias absurdas como se fossem fatos imutáveis. Avançando algumas décadas, no Vietnã não foi apenas uma guerra nos campos de batalha, mas uma guerra de narrativas na televisão americana. Imagens cuidadosamente escolhidas, manchetes sensacionalistas e o silêncio estratégico sobre os interesses econômicos por trás do conflito. A opinião pública foi manipulada a cada frame. Quando finalmente as mentiras se desmoronaram, a guerra já havia custado milhões de vidas e bilhões de dólares. E quem esquece o episódio das armas de destruição em massa? Milhões acreditaram porque as manchetes martelavam isso dia e noite. Jornais, emissoras de TV e até especialistas juravam que Saddam Hussein tinha um arsenal apocalíptico. Quando a verdade veio à tona de que tudo era uma mentira descarada, já era tarde demais. A guerra já havia sido travada, os contratos de reconstrução assinados e a narrativa tinha cumprido seu papel. A mídia não precisa dizer o que pensar, ela só precisa definir sobre o que você pensa. É como um jogo de marionetes, onde você acredita estar controlando os fios, enquanto eles estão firmemente nas mãos de quem escreve as manchetes. Perceber isso é o primeiro passo para sair da caverna. Primeiro temos que começar acabando com o mito, a ideia de que a mídia é independente. Essa crença é tão ridícula quanto imaginar que um cachorro de guarda jamais obedeceria a quem alimenta. A relação entre governos e mídia é mais íntima do que um casamento por conveniência. É um negócio altamente lucrativo para ambos. E sabe quem paga a conta? Você e eu. Começamos com a BBC, frequentemente chamada como o bastião da mídia imparcial. Ela é financiada por impostos camuflados, a taxa de licença de TV que é obrigatória no Reino Unido. Imagine, o governo exige que você pague por algo, e essa mesma entidade jura que está te informando de forma neutra. Mas quem controla o orçamento, controla a narrativa. Na prática, a BBC é uma extensão do governo britânico, promovendo sutilmente ou nem tão sutilmente as agendas de quem está no poder. No Brasil, a relação é ainda mais descarada. Durante décadas, gigantes da mídia, como a Rede Globo, receberam bilhões em verbas publicitárias estatais. O dinheiro flui livremente e, em troca, a narrativa oficial é reforçada. Claro, quando o governo muda, a dança das manchetes também muda, mas a lógica permanece. Quem paga, dita o tom. Você acha que está assinando ao Jornal Nacional? Na verdade, está vendo um comercial de 2 horas pago com o seu dinheiro. E agora chegamos à era digital, onde as redes sociais prometiam liberdade, mas se tornaram ferramentas ainda mais sofisticadas de controle. Você não precisa mais assistir ao noticiário para ser manipulado. O algoritmo já escolheu o que você vai ver, baseado em quem está pagando mais. E quando as Big Techs decidem combater a desinformação, estão apenas censurando aquilo que não interessa ao poder. Não é conveniência que muitas dessas empresas têm laços profundos com governos e ONGs de influência. Mas a internet nem sempre foi assim. No início, a internet era o caos puro, e isso era maravilhoso. De repente, qualquer pessoa com uma conexão poderia desafiar as narrativas dominantes, expor mentiras
e compartilhar informações que antes ficavam enterradas. Mas como todo espaço onde a liberdade reina, ela rapidamente atraiu os donos do poder. A internet, que deveria ser a grande ferramenta de emancipação, agora é um campo de batalha onde se luta pela sua atenção, pelo seu comportamento e, claro, pela sua obediência. Na época de ouro da internet, grandes mudanças surgiram, como a Primavera Árabe, o que começou como pequenos protestos organizados por redes sociais e explodiu em revoluções que derrubaram ditadores. De repente, regimes que controlavam rádios, TVs e jornais se viram impotentes diante de um poder de um tweet ou de um vídeo viral. A internet expôs a fragilidade de governos autoritários, que sempre dependeram da ignorância para sobreviver. O caso de Edward Snowden também é dessa época. Sem a internet, os arquivos que Snowden vazou nunca teriam chegado ao público. Ele revelou como os governos espiavam tudo e todos, usando até mesmo empresas de tecnologia para isso. Mais do que nunca, a internet se provou como um antídoto contra o silêncio imposto pela mídia tradicional. Mas a liberdade da internet não durou muito. Grandes plataformas como Google, Facebook e Twitter perceberam que, ao invés de um espaço caótico, a internet podia ser domesticada e lucrativa. O algoritmo se tornou um novo editor-chefe. Ele decide o que você vê, baseado não no que é verdade, mas no que gera engajamento e mantém você clicando. E quando governos percebem o poder dessa plataforma, começam a cooperar com elas. A bandeira de combate à desinformação virou uma desculpa para silenciar vozes opositoras. Não importa se você está certo, importa se a sua verdade é conveniente para quem paga as contas. A internet ainda é a ferramenta mais poderosa que já vimos contra a alienação, mas está longe de ser um paraíso de liberdade. Ela é uma arma de dois gumes, pode te libertar ou te prender ainda mais, dependendo de como você a usa. Se você não aprender a navegar esse mar de informações, vai acabar afundando no caos ou sendo levado pela correnteza de quem já controla as águas. Libertar-se da manipulação midiática é como sair de uma prisão confortável. As grades são invisíveis, mas não menos reais. E o pior de tudo é que você foi condicionado a gostar delas. Não há saída fácil, mas existem passos concretos que você pode tomar para recuperar o controle sobre o que acredita, como age e principalmente como pensa. A primeira prisão que você precisa quebrar é a da sua própria mente. Pergunte-se: de onde vêm as minhas crenças? Por que eu confio nessa fonte e não em outra? É confortável admitir que boa parte do que você acha que sabe foi implantada por interesses que não são seus. Mas enquanto você não questionar o que consome, estará condenado a ser um consumidor passivo de narrativas alheias. Se você só consome uma ou duas fontes de informação, parabéns, você está vivendo no exato mundo que querem que você veja. O segredo está na diversidade. Leia autores que desafiam suas crenças, ouça podcasts independentes, busque notícias fora do mainstream. Sim, isso dá trabalho, mas a liberdade nunca foi grátis. No centro de toda manipulação está o dinheiro. Os governos te controlam porque têm o poder de criar e gastar moeda, e a mídia é financiada por eles porque o dinheiro sempre flui para quem mantém o sistema funcionando. Mas e se você pudesse sair desse esquema? É aqui que entra o Bitcoin. O Bitcoin não é só uma moeda digital, é um sistema que não depende de bancos, governos ou corporações. Ele é a antítese do controle. Quando você aprende a usá-lo, não está apenas protegendo seu patrimônio, está optando por um sistema que não pode ser manipulado pela velha engrenagem de poder. A liberdade verdadeira exige esforço constante. Leia, questione, experimente. Se você parar de buscar conhecimento, cairá novamente na armadilha de aceitar o mundo como ele é apresentado. Lembre-se, a ignorância é confortável, mas a verdade é libertadora e dolorosa. Libertar-se da manipulação não é só sobre encontrar a verdade absoluta. Isso não existe. É sobre recuperar sua autonomia, parar de ser um espectador e começar a ser um jogador nesse jogo. Aqui está a verdade que ninguém quer te contar. A mídia nunca trabalhou para você. Ela não foi feita para informar, mas para conformar. Ela te dá a ilusão de saber, enquanto te priva do essencial. O problema não é que você seja enganado, é que você nem percebe que está sendo. Governos, corporações, plataformas de tecnologia, todos têm um objetivo em comum: manter você na bolha. Eles não querem que você pense por conta própria, porque uma pessoa que pensa é uma pessoa que não se deixa controlar. Mas agora que você sabe disso, a responsabilidade está nas suas mãos. Você pode continuar como está, confortável na ignorância que te foi vendida, ou pode fazer algo a respeito. A escolha é simples, mas nunca fácil. Ou você aceita o controle, ou luta pela liberdade. Mas lembre-se, quem escolhe o conforto da ilusão perde o direito de reclamar da realidade. Se você quiser dar o próximo passo para a verdadeira liberdade, precisa entender o sistema que mantém você preso. E mais importante, como sair dele. A resposta está no Bitcoin. Ele não é apenas uma moeda digital, é uma revolução contra o sistema financeiro centralizado que alimenta governos e controla sua vida. No link
link da descrição tem um treinamento completo para te ensinar a usar, investir e proteger seu patrimônio com Bitcoin. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar disso antes, este curso é para você. Ele vai te mostrar como o dinheiro que você usa hoje é uma ferramenta de controle e como o Bitcoin pode ser a sua arma contra isso. Está na hora de parar de ser manipulado e começar a tomar as rédeas da sua vida. Clique no link abaixo, inscreva-se no treinamento e comece hoje mesmo. Não perca mais tempo sendo parte do problema, seja parte da solução. Eu sou José e esse é o Arcano.